demorou, mas, né, finalmente vou fazer o vídeo aqui. Aqui, ó, dando uma afastada pra ver. É assim, ó. DC, Marvel. Começando aqui. Superman, Realidades Paralelas. Eu achei legal, mas essa história que tá aqui atrás, onde ele tá segurando a espada, né, na Idade Média, mano, essa é a melhor. Ela vem com umas 3 histórias do Superman, em realidades alternativas, mas a melhor é essa daqui. Bom, Gotham 1889, né? Vi que você também tem. Superman Entre a Força e o Martelo, clássico, incrível essa HQ, e com aquele plot twist no final. Eu conheci essas ambas histórias na animação, né? Aí a animação é melhor e outra HQ insuperável. Nossa, mas dá até uma raiva pensar que tiraram, né, o plot twist da animação do Superman Entre a Foice e o Martelo. Crise nas Infinitas Terras, da edição Grandes Eventos DC. Porque eu sinceramente queria ter pego a edição definitiva, que é linda e é cheia de extras. Mas eu tive que pegar essa daqui mesmo. Ainda quero pegar a edição definitiva assim que eu tiver a oportunidade. Uma coisa. Aqui, ó, você vê da Crise das Infinitas Terras pra cá, eu deixo em questão de realidade alternativa, sabe? Aí eu deixo assim. Bom, eu deixo em ordem cronológica a partir daqui, né? Depois de Crise nas Infinitas Terras, Batman, ano 1. Aqui, ó. Clássico. Mano, anos 80 foi a era de ouro da DC, nas HQs. Era de ouro. Piada Mortal. Edição definitiva, fininha, né? Você lê isso aqui rapidão e é uma baita de uma história. Essa capa aqui é muito bonita. E é a origem definitiva do Coringa, né? Essa daqui, Coringa do Brian Azzarello. A arte assim, ó, mano, que você fica desconfortável, sabe? Coringa faz um monte de atrocidade nessa HQ. Que ele tava preso, aí ele sai e os bandidos tinham dividido o poder que era do Coringa entre eles, sabe? Aí o Coringa vai prestar conta com cada um, né? Minha mina que deu pra mim, ela comprei um sebo. Superman Brainiac. Aqui, ó. Eu gosto muito dessa arte do Gary Frank, roteiro do Geoff Johns. Mito, pra mim ele é o Brian Michael Bendis da DC. E essa HQ tem uma animação, né? Que é o Superman Sem Limites. Não sei porquê, né? Porque sendo que tem HQ Superman Sem Limites dos Novos 52, né? Mas, né, que não... Sendo que a história é essa daqui, Superman Brainiac, mas com o título de uma história dos Novos 52. Tipo, não faz o menor sentido. Mas eu conheci pela animação. Nossa, Superman e a Legião dos Super-Heróis. Mais uma vez os dois se juntam, Geoff Johns e Gary Frank. Que o Superman é chamado, né, pra realidade da Legião. E tem um cara que tá distorcendo tudo, sabe? Dizendo que aqui, ó, esse cara aqui, esse vilãozão. Ele distorce o símbolo do Superman, o povo acredita. Ixi, acontece uma parte de coisa. Legião Origem Secreta. Achei bem fraquinho. Aí vem os 4 volumes do Lanterna Verde. Começando com a Guerra dos Anéis, parte 1. Mano, a fase do Lanterna Verde do Jones
É uma coisa assim sem igual. Ainda quero completar ela. Guerra dos Anéis Parte 2. Isso aqui aparece Anti-Monitor, Superboy Prime, Superman Cyborg, todo mundo. Essa aqui é bacana. A Ira dos Lanternas Vermelhos. É muito boa também. Aqui. Agente Laranja. Eu gosto muito dessa capa. Polar Freeze. Ponto de Ignição. Conheci pela animação também. É uma baita de uma história. Quando ele é acertado por um relâmpago. Aí chegamos. Ponto de Ignição. 952. Shazam com uma palavra mágica. Mano, essa foi uma das primeiras HQs que eu tive. Tipo, na época assim, eu recomprei, né? Essa daqui é que eu acabei recomprando. Mas eu peguei ela lá no lançamento em 2014, 15, lá naquela época. Mano, e eu fiquei encantado, assim. Melhor HQ do Shazam, sem dúvida. De origem também do personagem. E, mano, é incrível, sabe? O filme pegou de inspiração essa HQ, mas fizeram de uma maneira totalmente porca. Seguindo, tem a Liga da Justiça, a origem, né? A origem da Liga dos 952. Aquaman, Os Outros. Essa fase do Geoff Jones do Aquaman também é a melhor fase do Aquaman que tem, não tem outra. O cara renovou Lanterna Verde, Aquaman, Shazam. Essa aqui é muito bacana e com a arte incrível do Ivan Reis. Liga da Justiça da América. É bacaninha também. Tem Mulher Gato, Arqueiro Verde, Simon Bess, Gavião Negro. Tem uma galera aqui. Caçador de Marte. Esquadrão Suicida. Vivendo no Limite. Essa daqui é bem bacana mesmo. Aí tem até um personagem que ele... Olha que brisa, mano. O poder dele é tipo, a cada vez que ele morre, ele ressuscita, ele volta, mas só que com um poder diferente, mas só que sem as memórias. Então, essa daqui é Superman Qual o Preço da Manhã. Horrível. Me arrependo de todas as maneiras de ter pego isso. É uma história muito genérica, mano. Muito genérica mesmo, assim. Tipo, podia muito bem ter sido publicada numa capa cartão comum, sabe? Eu peguei achando que ia ser uma história bacana e não é. Superman Sem Limites. Irmão, isso daqui é bom, viu? Seja pela arte, a história é bacana. Olha essa arte. O Jim Lee é um dos melhores artistas pra mim. Um dos que eu mais gosto. E é muito bom. Muito bom mesmo. Chegando aqui, tem aquela que você tem também. Batman e Flash, o Bottom, né? Tem aquela luta. Tem aquela luta do Flash Reverso incrível, chegando na Batcaverna e pegando o Batman sem preparo. É muito boa. Bom, chegamos aqui no ápice, né? O relógio do juízo final. Eita, peraí. O relógio do juízo final. Mano, história incrível, incrível. Assim, quando eu vi na época, o povo contando sobre ela, eu fiquei desacreditado. Eu falei, mano, eu preciso ter isso. Até que chegou a oportunidade que eu finalmente consegui pegar. Continuação direta de Watchmen, né? Simplesmente considerada a melhor e maior HQ de todos os tempos. Eu acho um exagero, mas a história é incrível.
conheci pelo filme. Cavaleiro das Trevas, edição Meu Deus, vai toda hora ficar caindo aqui. Edição metalizada com a capa prateada. E eu acho que dispensa comentários, né, mano? Uma das melhores HQs também de todos os tempos, né? Só acho um erro a Panini ter colocado a parte 2 junto, né? Isso foi um erro sem igual. E ela continua colocando, ela lançou a edição absoluta dela, né? E mesmo assim colocou de novo a Cavaleiro das Trevas 2, que ninguém gosta. Reino do Amanhã, não preciso dizer mais nada, né? A arte impecável do Alex Ross. E uma história sem igual. O Máscara ainda não li. Isso porque eu tenho ela há 1 ano e ainda não li, mano. Tô esperando ter tempo e motivação. E aqui, Maus, né? Uma história lá da Segunda Guerra, retratando os nazistas como gatos e os judeus como ratos, entre outros povos retratados como outros animais. É uma história assim bem pesada, sabe? Eu tô na metade. Desde a época que eu comprei, eu parei na metade e não voltei mais. Mas eu preciso voltar. Aqui esse marcador. Começando, ó, tá em ordem cronológica. Eu gosto de deixar em ordem cronológica. Aí começamos por aqui, né? O início. Vingadores, a queda. Aqui é onde o Bendis estreou. Onde ele brilhou, né? Tirou os Vingadores da fossa e colocou no auge que a gente conhece hoje. É aqui que ele começa, né? Que a Wanda pira. Nossa, mano, acontece. Esse vira o pior dia dos Vingadores. Mano, é muito louco, velho. Bendis é sem igual. Continuando, Capitão América, o Soldado Invernal. Peguei em um sebo. História completinha. Foi o que inspirou o filme, né, que é bem famoso hoje em dia. Capitão América Ameaça Vermelha. Uma observação. Mano, o negócio que eu acho estranho é um monte de menino aparecer sendo fã do Bucky, né? Tudo mais, sendo que nunca nem olharam um material original, sabe? E só vão ver porque o ator é bonito. Patético isso. Continuando direto. Continuação direta, né? Capitão América Ameaça Vermelha. Bom dia, tudo bem? Os Novos Vingadores Motim. Aqui, mano, é onde o Sentry estreia. Olha ele ali, ó. Aqui é onde ele estreia e onde ele entra pros Vingadores. É muito bom. Opa, vou mostrar aqui atrás. Bichinho é grosso. Seguindo, Dinastia M. Aqui é onde a Feiticeira Escarlate pira de vez, né, e cria aquela realidade alternativa. Essa arte tá bacana. Seguindo, Homem de Ferro Extremis. Pegaram essa HQ como base pra fazer o terceiro filme, mas né, só pegaram de inspiração, assim, porque mudaram bastante coisa. Aqui é onde o Homem de Ferro deixa de usar, porque naquela época, né, o Homem de Ferro precisava
a armadura dele ficava numa maleta, né? Aí ele precisava tirar, colocar peça por peça, né? Aí aqui é onde acaba isso. Ele injeta o vírus Extremis e aí a armadura meio que ele se comunica com ela, sabe? Ele tem uma conexão mental com ela, é muito louco. Seguindo, Guerra Civil, clássico, um clássico moderno, não preciso falar nada. Capa linda, foi a primeira edição que saiu, né, dessa coleção. Os Novos Vingadores, Guerra Civil, que ela segue uma linha tipo mostrando tains da história. Ela mostra antes, durante e depois. E depois da história. É bem bacana. Foi uma das primeiras aquisições da Marvel Deluxe que eu tive. No começo eu só tinha essa e essa daqui do Thor. Bom, passando ela, Capitão América, A Morte do Sonho. Essa capa é muito bonita também. Bom, aqui basicamente acontece a morte do Capitão América, que acontece logo após o término da Guerra Civil. Quando o Capitão América está indo a julgamento, subindo as escadas para o julgamento, ele né, leva disparo de uma arma, fica até uma tensão no ar, uma questão para saber quem é, né, que fez aquilo. No final tem um plot. A Morte do Sonho. Aqui. Capitão América, o homem que comprou a América. É exatamente nessa HQ que o Bucky, o soldado invernal, ele assume o manto de Capitão América. É bem bacana. Seguindo aqui, o Incrível Hulk, Planeta Hulk. Essa, junto com o Hulk contra o Mundo, é simplesmente a melhor história do Hulk. Né, que ele é isolado em Sakaar, que os Illuminati mandam ele, acontece toda merda. O bichão é parrudo. Seguindo, Thor, Renascer dos Deuses. Simplesmente, eu acho que é a melhor fase do personagem. Mano, eu não sei, eu fiquei em dúvida entre essa e a do Jason Aaron, né? Mas essa aqui, mano, o jeito que o Straczynski faz com o Thor é sem igual, mano. Sem igual mesmo. Após o Ragnarok, né, que tinha acontecido o fim dos deuses, aí Thor volta, ele traz Asgard pra Terra, mano, é insano. Seguindo aqui, Capitão Marvel, Invasão Secreta, né, que o Capitão Marvel tinha morrido lá na guerra Chris Crew, né, pelo que eu me lembro. Aí o cara tava morto, assim, sabe? Aí de repente ele volta na Guerra Civil, sabe? Com uma causa, assim. E aí tem uma questão, né? Se ele é ou não é um Skrull disfarçado. Seguindo, tem os Novos Vingadores Revolução, né? Que é seguindo o time do Capitão América pós-Guerra Civil, né? Que praticamente a maioria dos Novos Vingadores foi pro time do Capitão, né? Ficaram na clandestino. E é nessa HQ, ó, nessa parte aqui, que descobrem que a Elektra era na verdade um Skrull. É bem insano. Aqui, os Poderosos Vingadores, a Iniciativa Ultron. Aqui é seguindo o time do Homem de Ferro pós-Guerra Civil. É bem bacana. Os Novos Vingadores Illuminati. Ó, bem fininho. E é uma baita de uma história legal. Ó. Tem as Joias do Infinito, Beyonder aparece,
os Skrulls invadem o grupo. Mano, é incrível, incrível, assim. Até que chegamos na história principal, né? Na saga principal do Invasão Secreta. Particularmente é uma das capas que eu mais gosto dessa coleção. É bem bonita. Seguindo, os Novos Vingadores Invasão Secreta. Também gosto muito dessa capa. O Wolverine ali meio Skrull. Bom, aqui conta bastante detalhes assim de como os Skrulls fizeram para poder invadir a Terra, né? Os processos que eles fizeram, né? Mostra referências de outras HQs aqui atrás, é bem bacana. Seguindo aqui, os Poderosos Vingadores Invasão Secreta. Aqui mostrando o time do Homem de Ferro, né? Reagindo a essa invasão. Ali embaixo é a Vespa. Aqui. Seguindo tem Homem de Ferro, o homem mais procurado do mundo. Essa capa é bem bacana. E a história assim é muito boa, mano. O que acontece? Pós invasão secreta, né? O Norman Osborn, o Duende Verde, ele mesmo, o vilão do Homem-Aranha, ele mata a Rainha Skrull com todo mundo vendo, né? Aí o governo pega ele e coloca ele como novo chefe como novo secretário de defesa, sabe, da Terra. Aí ele tira o Homem de Ferro, aí culpa o Homem de Ferro por ele não ter conseguido prever ou proteger o mundo, sabe, da invasão Skrull. Aí todo mundo vai atrás dele, mano. Todo mundo vai atrás do Homem de Ferro. Ele vira um procurado. Isso, olha só, mano. Pra um cara que tava no topo, assim, do cargo. Ele tava na liderança da SHIELD. Liderando os Vingadores. Assim, ó, incrível. E aí passa disso pra um procurado, sabe? É fogo. Seguindo, tem Vingadores Sombrios, Reinado Sombrio. Aqui, ó. Mano, essa HQ é bem bacana mesmo. Mostra o Norman Osborn, que agora é o novo secretário de defesa e tudo que era dos Vingadores, mano, tudo que o Tony Stark tinha controle, agora o Norman Osborn tem. Isso mesmo, a SHIELD ficou na mão do maior vilão do Homem-Aranha. Tipo, mano, insano, velho. Aí nessa HQ ele monta a equipe, né? Que mais? Pera aí, rapidão. Então, voltando. Aí aqui, mano, essa aqui é muito boa, mas só que a Panini não sei por que raios que só vai até a edição 12, sendo que tem até 15, 16, 17, sabe? Aí tive que pegar avulso, né, as edições separadas depois. Seguindo aqui, Thor em nome do Pai, seguindo, né, ali o Renascer dos Deuses. Ele traz os deuses de volta e procura o pai dele e a Sif, né, que é a sua amada. Seguindo aqui, Capitão América, a Flecha do Tempo, mostrando o Buck fazendo algumas missões como capitão. Capitão América Renascimento, acontece todo um plot twist, toda uma explicação para trazer o Capitão de volta. Só o nome da HQ já disse. O Cerco, né? O último volume da fase do Thor do Straczynski. Aqui é onde o Norman Osborn pira, mano. Aí o cara vem com todo o controle que ele tem sobre a SHIELD, os Vingadores Sombrios, e vai pra cima de Asgard, mano. Loki manipulou tudo isso pra poder que com esse ataque Asgard fosse movida
pro lugar de onde era, né? Lá no Cosmos e tal, mas acabou dando errado. Ele quer fazer o bem, mas acaba ferrando todo mundo. Vingadores Primordiais. Nessa HQ aqui são os três se resolvendo, né? Após a Guerra Civil. Eles acertando as contas. Porque tava todo mundo bravo com o Tony, aqui eles se acertam. Seguindo tem Stark na queda, ele se reerguendo, né, após ser caçado praticamente. O julgamento do Capitão América, ainda não li. E Homem de Ferro, Essência do Medo. Aqui aparece Mandarim, Homem-Aranha, é bem bacana. Agora descendo aqui, né, temos Universo X. Essa arte é incrível. Pena que é só na capa, né? No quadrinho é uma arte completamente diferente. Alex Ross. Vejo a hora de pegar a Terra X e poder ler essa obra. Opa. Aí. Vindo aqui, tem os Supremos. Os Supremos, com essa incrível arte do Brian Hitch. Falta comprar o segundo. O terceiro é um lixo completo. O terceiro é tipo o Cavaleiro das Trevas 2, mano. É tipo isso. Loki. Essa HQ é muito boa. Mostra mais da visão do Loki, né, sobre o Thor, sobre o Odin, sobre a Sif, sobre o Baldur. É muito bom. Homem-Aranha, História de Vida. Essa capa é linda demais. É uma realidade alternativa, onde mostra os anos realmente se passando, né, no universo Marvel. Cada ano conta. Porque se você for ver agora, o Homem-Aranha ainda tem, sei lá, 19 anos e sendo que ele é dos anos 60, sabe? Então a Tia May devia ter uns 150 anos por aí. Deadpool mata o universo Marvel. Bem bacana. Hulk, Futuro Imperfeito, do Maestro. Aqui. E aqui foi seguindo tipo a mesma lógica da DC, né? Daqui pra cá é realidade alternativa. Os livros do Destino, praticamente a origem do Doutor Destino, maior vilão da Marvel, sem dúvida. A origem do Dr. Octopus, muito boa também. Vingadores Desafio Celestial. Ainda não li. Cadê? Agora aqui. Vingadores, a Ira de Ultron. Aqui aborda mais a relação do Hank com o Ultron, relação de pai e filho. E é nessa HQ onde o Ultron se funde com o Hank Pym. Aqui chegamos na fase do Thor do Jason Aaron, que é o meu personagem preferido, né? Carniceiro dos Deuses, um crime que fizeram com a adaptação do filme. Bomba Divina, que é a continuação direta do Carniceiro dos Deuses. Não sei porque separaram
em 2 encadernados, devia ser só um. O Amaldiçoado, aqui o vilão é o Malekith. Os Últimos Dias de Midgard, essa é bem bacana. O Thor enfrenta a Roxxon, né, aquela empresa que praticamente destrói o mundo só pelo lucro. Pelo lucro, isso. Aqui. E acontece um paralelo, né, entre a realidade atual do Thor e do velho Rei Thor, daquela realidade alternativa, que acontece uma luta incrível contra o Galactus. A Thor, quando a Thor vira Jane Foster, o Thor que a gente conhece fica indigno. Tanto que esse volume aqui, ó, é o indigno. Conta sobre ele. Nessa aqui ele tá insano por não ter o Mjolnir. E até aparece o martelo do Thor do universo Ultimate. A morte da Thor. Capa incrível. História muito boa. Pantera Negra, uma nação sob nossos pés. É muito boa. Marvel Legado, edição especial. Mostra os Vingadores de 1 milhão de anos atrás. E depois o resto da HQ inteira é só origem de personagem, cada página. Fabulosos X-Men, o bom, o mal e o inumano. Aqui é onde o povo fica pistola com o Ciclope por causa do que aconteceu no Vingadores vs X-Men. Infinito, aqui é onde o Thanos busca o filho dele, o Tani. Tem até uma luta contra o Raio Negro épica, Ordem Negra. Eixo, é nessa HQ onde os heróis e vilões trocam suas personalidades. Quem era herói vira vilão e quem era vilão vira herói. Tanto que é nessa HQ onde o Homem de Ferro vira o Homem de Ferro Superior. Fabulosos Vingadores contra o Evolucionário. O Evolucionário o vilão dessa HQ é exatamente aquele do filme dos Guardiões da Galáxia 3. Sabe, que cria aquela espécie de pessoas, de animais humanoides? Então, exatamente nessa HQ que tem ele como vilão. Homem de Ferro Superior, infame. E eu gosto muito dessa versão do Homem de Ferro. Armadura de simbionte. E tempo esgotado. É aqui onde acontece a luta final do Capitão América contra o Homem de Ferro Superior. É incrível. Bem no início das Guerras Secretas de 2015. E aqui é uma edição dos Novos Vingadores com o Sentry na capa. Incrível. Aqui é X-Men. Vamos marcar a página. Vindo para essa parte aqui, onde eu deixo os mangás, Marvel e DC. Vamos começar pelos mangás. Akira, do 1 ao 5, no total são 6, agora só falta um volume. 10 volumes do Record of Ragnarok e alguns dos 7 Pecados Capitais. Vindo aqui, iniciando na Marvel, temos o X-Mônicos. É a história baseada no primeiro filme dos X-Men, mas só que com a turma da Mônica. Que mais? Mensal dos X-Men. Que mais? X-Men.
X-Men. Uma edição do Futuro Imperfeito. A edição Reinado Sombrio do Centro, né, já que não veio na edição Deluxe. Continuação da edição do Centro, do Reinado Sombrio. Guerras Secretas, Futuro Imperfeito. Guerras Secretas, a Tropa Thor, que eles viram praticamente policiais no mundo bélico do Destino. Guerras Secretas, Planeta Hulk. Um saco, viu? Cadê? Essa aqui. Vingadores 17. Soldado Invernal. É bem daorinha. Luke Cage, Punho de Ferro. Hulk, Círculo Vicioso. Essa capa é bem legal. Planeta Hulk. Mano, que saco, velho. Pronto. Peraí. Aqui é o Thor Renasce. Após a HQ da morte da Thor Jane Foster. Guerra dos Reinos 2, volume 2. Volume 3. Não sei onde foi parar o volume 1. Crepúsculo, que aborda aquele futuro alternativo que o Thor já é rei de Asgard já. Que mais? Aqui. Cavaleiro da Lua, Missão da Meia-Noite. Essa é que eu peguei unicamente pela parte que ele aprisiona a mente daquele faxineiro, que é incrível. Mostra como o Mark Spector é outro nível. Quarteto Fantástico, Arauto de Destino. Guardiões da Galáxia, o desafio final. Eternos, volume 1. Juízo Final, Vingadores X-Men Eternos, volume 1. Aqui, Thor, é um tie-in do Thor do Universo Ultimate. É bem bacana. Aí vem esses volumes do mix dos Vingadores mensal. Esse aqui eu esperei pra lançar, hein? O Thor Arauto do Trovão. Demorou um ano pra lançarem aqui. Esperei um ano pra lançar, e quando lançam em um mix, na porcaria de um mix, ao invés de ser um volume único. A Saga do Khonshu. Esses outros volumes que eu peguei é só por causa da mensal do Thor mesmo.
Ó, nesse daqui já mostra o Hulk contra o Thor. Essa luta foi muito boa. Avante Vingadores. Ó, a luta do Hulk contra o Thor. Quando o Homem de Ferro foi tentar intervir. X-Men, pelo Hickman, começou incrível, mas aí depois a Marvel foi e estragou tudo, como sempre. Excalibur. E aí tem esses formatinhos. Aqui. Wolverine. Incrível Hulk. Homem-Aranha 2099. Homem-Aranha 2099. Hulk. Homem-Aranha. Ó o Peter e a Gwen. A Mary Jane. X-Men. Homem-Aranha 2099. Tem uma aqui repetida. Hulk contra o Fanático. X-Men Dias do Futuro Presente. Vindo aqui pra DC. Shazam, edição 6, final. Ó, Superboy Prime. Naquela época que que a DC fez a parceria com Fortnite. Foi bem legal. A sombra do Batman. Batman anual. Noite mais densa. A Guerra das Lanternas Verdes. Lanterna Verde. Superman dos Novos 52. Superman Novos 52. Eu tenho a edição de capa dura dessa HQ. É aquela lá, o Superman Sem Limites. Arqueiro Verde. E Liga da Justiça, Guerra de Darkseid. Seguindo aqui, tem Injustice. Edição em inglês. Aqui, ó. Comprei para poder fortalecer meu inglês na leitura. Injustice, volume 2 em português.
Injustice 2 completo, 6 volumes. Lembro até hoje de esperar lançar cada um deles. O Amazo. E a edição final, volume 6. Homem de Aço, a origem do Superman. Batman além do ponto de ignição. Superman Condenado volume 1 e Superman Condenado volume 2. Trindade. Batman Superman, né, que é onde eles tentam descobrir os planos do Batman que ri. Volume 1 do Death Metal. Aqui é onde aqui é onde acontece a perseguição do Batman que ri com os Flashes. E essa daqui eu peguei exclusivamente pela luta do Superboy contra o Batman que ri. A morte da Liga da Justiça. E uma edição bonita até. Liga da Justiça. Quatro, 5, 7, 9. Essa capa é bonita, hein? Agora vemos o Superman do 11 ao 15. Aqui, ó. Superman do 11 ao 15. E o Batman 18 e 15. Aqui. 15 e 18. E Mulher Maravilha 9 ao 12. Volume 12. E aqui eu acabei colocando Invencível por não saber onde colocar. Mesmo esquema lá dos X-Men, só que dessa vez com o Homem de Aço de
Não, com o Superman do Christopher Reeve. Agora são os formatinhos. Batman, a queda do morcego, onde o Bane quebra a coluna do Batman. Batman Animated Series. Superboy. Superman. 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 Superboy. Liga da Justiça e Batman. Animated Series. Batman. Opa. Batman. Shazam. Superboy. Mais Superboy. E mais Superboy. É isso.